Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, dando continuidade ao nosso curso de Geometria, agora vamos ver posições relativas de duas retas. Antes de falarmos nas posições relativas, convém a gente entender algumas coisinhas aqui. Primeiro, o que é uma figura? Em geometria, o que vem a ser uma figura? Figura é todo e qualquer conjunto de pontos. Então, figura é todo e qualquer conjunto de pontos. Agora observem. Sendo um conjunto de pontos, essa figura pode ser plana ou pode ser reversa. O que vem a ser uma figura plana? Nós já temos uma ideia do que vem a ser uma figura plana. Agora, o que vem a ser uma figura reversa? Então, primeiro, figura plana são todos os pontos que pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Guarda bem esse nome. Todos os pontos que pertencem ao mesmo plano são chamados coplanares. Então, a figura plana, os pontos são coplanares, mesmo plano. Agora, uma figura reversa. O que vem a ser uma figura reversa? Que nem todos os pontos da figura são coplanares, ou seja, nem todos os pontos estão no mesmo plano, estão em um mesmo plano. Então, vamos entender um pouco melhor. Aqui nós temos esses 4 pontos A, B, C e D. Na primeira figura, nós temos que os 4 pontos pertencem ao mesmo plano, são coplanares, portanto, aquela figura é uma figura plana. Todos os pontos da figura ABCD, do quadrilátero ABCD, pertencem ao mesmo plano. Então, ali é uma figura coplanar. Os pontos são coplanares, é uma figura plana. Agora, observem, nessa segunda figura, nós temos que os pontos A, B e C pertencem a um plano e os pontos B, C e D pertencem a um outro plano. Para você entender um pouco melhor, imagine o seguinte. Você tem um caderno aqui, você está abrindo o seu caderno, ok? Você tem basicamente isso aqui. Então você tem esses 2 planos aqui, ok? Aí você tem uma parte da figura nesse plano e outra parte nesse planozinho aqui. Ó. Ou seja, nem todos os pontos que compõem essa figura nesse quadrilátero ABCD são coplanares. Então, essa figura ABCD do meu lado direito, é uma figura reversa. Já a figura do lado esquerdo, mais à esquerda, é uma figura plana. Então nós temos essa diferenciação entre figura plana e figura reversa. Ok? Nós temos então um quadrilátero plano e um quadrilátero reverso. Tranquilinho? Posições relativas de duas retas. Posições relativas de duas retas. No plano, duas retas paralelas. Retas paralelas, observe bem aqui. A reta R está contida no plano alfa, a reta S também está contida no plano alfa, e a interseção entre elas é vazia, ou seja, elas não têm ponto comum. Então elas são chamadas retas paralelas. Então nós temos aqui a simbologia de retas paralelas, ok? R paralela a S. Então, frisando, as retas estão contidas em um mesmo plano, as retas são coplanares, e a interseção entre elas é vazia, ou seja, não tem ponto comum. Portanto, retas paralelas. Esse é um caso de retas paralelas distintas. Observe que nós podemos ter retas paralelas coincidentes. São retas que têm todos os pontos coincidentes. É um caso também de paralelismo. Então, observa, as retas RS são coincidentes e são chamadas paralelas coincidentes. Então, voltando aqui, nós temos aqui RS paralelas distintas, tranquilinho, e aqui RS paralelas coincidentes, retas contidas em um mesmo plano, retas paralelas coincidentes. Então, as retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes, tranquilinho? Retas concorrentes. Agora tem uma palavrinha aqui que convém a gente frisar um pouco, interessante, tá? Observa aqui. Retas concorrentes. As retas RS estão no mesmo plano
E as retas RS têm um único ponto em comum. Observe bem, eu não falei um ponto em comum. Eu estou frisando, as retas RS têm apenas um ponto ou um único ponto em comum. Então observa, se a interseção entre as retas é um único ponto, então essas retas são chamadas concorrentes, ok? Retas concorrentes são retas que têm em comum apenas e tão somente um ponto, um único ponto em comum, ok? Retas concorrentes, assim como as retas paralelas, são sempre retas coplanares. É sempre possível passar um plano por duas retas paralelas, sejam coincidentes ou não, e é sempre possível passar um plano por duas retas concorrentes. Tranquilinho? Isso é importante, porque convém agora frisar o que vem a ser reta reversa. Vocês estão lembrando que nós falamos agora há pouco que vem a ser reta reversa? Reversa tem a ver com o fato de não ser coplanares, é uma figura que não tem todos os pontos em um mesmo plano. Então, duas retas, observa bem, duas retas que não são coplanares, duas retas que não estão em um mesmo plano. Observa bem, é impossível passar um plano pelas retas RS simultaneamente. Observa que é impossível que um plano contenha essas duas retas ao mesmo tempo. E se a interseção entre elas é vazia, ou seja, a interseção é vazia e elas não são coplanares, então elas são chamadas reversas. Pessoal, aqui requer uma abstração, tá? A figura, espero que vocês observem, vou frisar aqui com o mouse, observa que esse tracejado aqui é exatamente para mostrar que as retas não possuem interseção, ok? As retas não possuem interseção. As retas não estão contidas em um mesmo plano. Então, retas cuja interseção é vazia e não são coplanares são chamadas reversas. Frisa bem esses termos. Retas cuja interseção é vazia e não são coplanares são chamadas reversas. Ou seja, não existe plano que as contenha simultaneamente. Não existe plano que as contenha. Então, exercício. Aula rápida, né? Exercícios. Classifique em verdadeiro ou falso. Repito, são problemas bastante comuns, né? Duas retas distintas que têm um ponto em comum são concorrentes. Duas retas distintas que têm um ponto em comum são concorrentes. Verdadeiro. Ok? Duas retas distintas que têm um ponto em comum são verdadeiros. Duas retas concorrentes têm um único ponto comum? Sim. E duas retas distintas que têm um ponto comum são concorrentes. Tranquilinho. Duas retas ou são coincidentes ou são distintas. Não tem outro caso. Não tem outro caso. Duas retas ou são coincidentes ou não são coincidentes. Verdadeiro. Ok? Duas retas ou são coplanares ou são reversas. Também. Duas retas ou estão no mesmo plano ou não estão em um mesmo plano. Duas retas são coplanares ou não. São coplanares ou são reversas. Verdadeiro. Ok? Duas retas que não têm ponto comum são paralelas. Agora, muita atenção. Duas retas que não têm ponto comum são paralelas. Falso. Porque retas reversas também não têm ponto comum. Ou seja, o fato de não ter ponto comum, elas podem ser paralelas ou reversas. Duas retas que não têm ponto comum são paralelas? Falso. Agora observa, se tivesse escrito duas retas que não têm ponto comum podem ser paralelas, aí estaria verdadeiro. Tranquilinho? Duas retas não coplanares são reversas. Perfeito. É exatamente a ideia que a gente tem que ter de retas reversas. Duas retas não coplanares são reversas. Verdadeiro. Ok? Se a interseção entre duas retas é vazia, então elas são reversas. Pessoal, não. Que a interseção vazia, elas podem ser o quê? Paralelas distintas. Se a interseção é vazia, elas podem ser paralelas distintas ou reversas.
Portanto, esse item é falso. Tranquilinho? Então, não se esqueça de escrever, comentar, deixar o like, tudo aquilo que você precisa realmente fazer, se você achou legal. Agora, tão importante quanto você se inscrever, deixar o like, comentar, voltando aqui. Tão importante quanto você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho é você comentar, ok? O seu comentário é muito importante para mim, para poder melhorar isso aqui cada vez mais, melhorar cada vez mais as aulas, a dicção, a pronúncia, a velocidade, a apresentação de uma forma geral, ok? Seus comentários são importantes. Então, veja se ficou alguma dúvida aí. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou ver e a gente responde para você. Tá? Não se esquece, você pode acessar o nosso site. Estou enriquecendo, deixando mais material lá. Tem muito material legal, voltado para as escolas militares, para alguns vestibulares. Tem muito material legal. E é claro também o nosso Instagram. Lá no Instagram eu dou uma chamada, pretendo fazer uma live logo mais e já vou avisar lá no Instagram, ok? Então, até mais. Até a próxima aula. Ficou legal isso aqui, né? Pode dizer, ficou legal.